Já estamos aqui prontinhos para mais uma edição do nosso Pão das Três, o encontro diário da Igreja Batista em Vila das Belezas. Todas as tardes, às 3 horas, nós nos encontramos para orar juntos, para cantar juntos, para rever-nos também de algum modo, né? Para compartilhar bênçãos, para dividir as nossas inquietações também, para lembrar dos nossos queridos irmãos e amigos, familiares, que precisam das nossas orações. Maravilhoso estar aqui mais uma vez e receber os queridos irmãos e amigos aqui na telinha. Agradecemos a Deus o privilégio que temos de estar juntos, de poder desfrutar deste lanche, né? Mas um lanche assim bem substancial. A palavra de Deus que tão bem faz ao nosso coração. E olha só, hoje o meu celular está aqui mostrando as pessoas que estão chegando. Olha só, bem, ele faz o que ele quer. Eu nada fiz para passar um tempo sem mostrar os nomes de vocês e nada fiz para que ele voltasse a fazer, porque não sei mesmo o que fazer. Mas hoje ele está mostrando. Estou vendo aí Adriana, Edmilson, Elizabeth Gonçalves, Abreu, pessoas que acabaram de entrar. Bem, sejam muito bem-vindos. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, em nome da Igreja Batista em Vila das Belezas, nós damos o nosso muito bem-vindo e, ao mesmo tempo em que os convidamos para investirem bem esse tempo com todo o nosso coração e mente presos, ligados, conectados com Cristo Jesus, com a sua bendita palavra, para que hoje seja uma tarde de crescimento, um momento de alegria no Senhor, alegria em Cristo Jesus. Nós temos estudado a carta de Paulo aos Efésios, uma carta muito interessante. Temos recordado muitas lições e afirmações muito importantes sobre a igreja, sobre Cristo Jesus. São dois grandes temas que paralelamente são desenvolvidos aqui na carta aos Efésios, ao mesmo tempo em que aprendemos muito sobre a vida cristã. Depois de termos aprendido nos primeiros capítulos o que Deus fez, né, para tornar-nos o que somos hoje, filhos, né? Éramos gentios, separados, afastados do amor, sem esperança, nada tínhamos em que nos sustentar do ponto de vista espiritual consistente para a nossa salvação. E, do outro lado da ponta, né, os judeus, imaginando-se ter esperança e em que se apegar, até que Cristo vem e mostrando exatamente o significado da lei e a sua ineficiência, tema bastante desenvolvido por Paulo, o Evangelho transforma judeus e transforma gentios em um novo povo, uma nova família, a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso é fantástico, né? Isso é muito bom. Bem, hoje já estamos no capítulo 6 de Efésios, começamos na nossa última live, estudamos os 4 primeiros versículos, que trata da relação pais e filhos, e hoje nós vamos verificar os versículos de 5 a 9, né, que trata das relações de trabalho entre servos e senhores, entre trabalhadores, né, e proprietários, empresários, né, chefes. Então, hoje, Efésios, capítulo 6, de 5 a 9, nos convida a pensar nessas relações de trabalho, né?
e aí a gente vai, com toda a humildade em Cristo Jesus, humildade na palavra de Deus, vamos tentar aprender a ser melhores crentes, ser melhores cidadãos, melhores trabalhadores, melhores funcionários, melhores chefes. Aí depende da posição que cada um ocupa. A palavra de Deus fala especificamente, com lições oportunas para cada pessoa em qualquer circunstância, em qualquer posição de empregador ou empregado. A observância à palavra de Deus traz muita alegria, traz paz. Por isso, eu quero orar, mas depois da oração a gente vai cantar aquele cântico bastante antigo também, essa paz que sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem. Se dependesse de nós mesmos, não haveria paz em lugar nenhum. Especialmente dentro de nós mesmos, em que as grandes e as maiores batalhas são travadas. Vamos orar? Deus bendito, nosso amado Pai, nós agradecemos, Senhor, a bênção de mais um encontro realizado em Teu nome e para a Tua glória e para a nossa edificação, Senhor. Mais uma vez, queremos reconhecer, Senhor, verbalmente, publicamente, a nossa pequenez, a nossa incapacidade, a nossa infidelidade diante do Senhor, e ao mesmo tempo em que reafirmamos também a nossa alegria em Cristo, a nossa gratidão, porque o que quer que sejamos hoje, Pai, somos devidos à Tua graça e à Tua misericórdia para conosco. Nada seríamos, nada teríamos, e não haveria nenhuma esperança relativamente à salvação, à vida eterna, fora de Cristo Jesus. E nada fizemos também para merecer qualquer dádiva, qualquer favor do Senhor. Mas graciosamente, como nos ensina a Tua palavra, o Senhor teve misericórdia de nós e nos abençoou e nos trouxe a eterna salvação em Cristo Jesus. Senhor Deus, nossos corações se alegram e há um sentimento de alegria e de gratidão com a mesma intensidade, porque também não haveria alegria se a alegria não fosse em Cristo Jesus. Orienta-nos, Pai, nesses minutos que passaremos aqui, humildemente olhando para a Tua palavra, recorrendo à direção do Teu Santo Espírito, ao seu ministério de nos ensinar, de nos corrigir. Pai querido, abençoa a todos nós, misericordiosamente. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus queridos irmãos, essa paz que sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Essa paz que sinto em minha alma é porque eu oro ao meu Senhor. A segunda estrofe, só para a gente lembrar um pouquinho antes, esse gozo que sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Esse gozo que sinto em minha alma é porque eu sirvo ao meu Senhor. Eu sei que a letra parece que a original dizia é porque eu sirvo a quem me é fiel, mas não gosto muito dessa expressão quando a gente declara que Deus é fiel a gente. Aí sempre que eu posso eu troco essa letra. Deus é fiel a si mesmo, Meu Deus por si jurou. Não havendo ninguém igual ou superior a ele, Deus só poderia jurar pelo seu próprio nome e ele é fiel a si mesmo. Nós somos extremamente beneficiados porque Deus é fiel a si mesmo, aos seus propósitos, ao seu caráter. Bem, vamos cantar,
essa paz que sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Essa paz que sinto em minha alma é porque eu oro a meu Senhor. Não olho circunstância, não, 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 olho seu amor. Não me guio por vista, alegre vou. Não olho circunstância, não, 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 olho seu amor. Não me guio por vista, alegre vou. Esse gozo que sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Esse gozo que sinto em minha alma é porque eu sirvo a meu Senhor. Não olho circunstância, não, 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 olho seu amor. Não me guio por vista, alegre vou. Não olho circunstância, não, 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 olho seu amor. Não me guio por vista, alegre vou. Crente em Cristo Jesus, e é isso que somos. Nós não vivemos e não nos deixamos dirigir pelas circunstâncias, né? Olhamos para o nosso Deus, para o seu grande amor, e é isso que nos guia. Bem, vamos abrir a palavra de Deus em Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, os versos de 5 a 9. Nós adotamos esta versão Almeida Revista e Corrigida, ARC. Essa é a versão oficial da nossa igreja, né? Ela recebe muitas críticas hoje por causa da sua linguagem bastante antiga, muitas palavras fora de moda. Na verdade, em lugar de ligar para isso, eu aprecio bastante. Completei 65 anos há alguns dias atrás, né? Agora dentro de agosto, 9 de agosto. Nasci numa família cristã e desde que me conheço como crente, né, tenho me guiado pela palavra de Deus e é com essa versão. Essas palavras antigas nunca me atrapalharam, muito pelo contrário, me ajudaram a vida inteira. Aprecio cada palavra, especialmente aquelas que exigem que eu vá procurar o significado delas quando não entendo, quando não conheço. E aí acaba enriquecendo um pouquinho, né, o pobre vocabulário que a gente tem. Bem, nas últimas duas lives, na penúltima nós estudamos a relação entre esposo e esposa, né? Paulo está caminhando aqui para o final da sua carta, né? Nos 3 primeiros capítulos ele mostrou que Deus havia feito todo o trabalho de Deus em Cristo Jesus para tornar-nos o que somos hoje, né? A igreja de Cristo Jesus, povo eleito, né? Regenerado, salvo pela graça de Cristo Jesus,
Acabei de ver agora algumas pessoas lá do meu Pernambuco entrando, são minha irmã, minha sobrinha, Eurides, é, então outras pessoas de lá entrando também. Agradecemos o privilégio de poder nos dirigir também à nossa família, tão longe, lá no interior de Pernambuco, cidade de Goiânia, sítio Ibiapicu. Que alegria e que saudade. Bem, então nós falamos sobre as relações de esposo e esposa, depois na última, filhos e pais, e hoje, servos e senhores. É impressionante o poder e a capacidade que o Evangelho de Cristo Jesus tem para colocar ordem, para colocar harmonia nas coisas e nas pessoas. Quando as pessoas observam, quando as pessoas têm interesse em viver segundo a orientação da palavra, né? Quando a gente quer complicar demais, né? Quando a gente quer rebuscar pensamentos elaborados, bastante contextualizados, contextualizar a palavra de Deus é uma necessidade, sim, mas isso tem que ser feito com muito cuidado. Para a gente entrar numa teologia liberal, né? Para cair num sincretismo religioso que hoje aflora aí as nossas igrejas, a nossa denominação, com tristeza profunda que falo isso, mas é uma triste realidade. Se a gente se atém à simplicidade da palavra de Deus, a coisa fica muito mais fácil. Então eu quero convidar você a olhar de modo muito simples e procurar também a interpretação mais simples da palavra de Deus. Quando a palavra de Deus diz não faça isso, quando ela diz faça isso, aí a gente faz, não precisa tentar dizer que ela está dizendo numa outra circunstância, que a gente precisa criar outro contexto, outro cenário, aí a gente se perde. E uma outra coisa simples é assim, aquilo que a Bíblia não diz, naquilo que ela silencia, a gente não é livre para a gente fazer o que a gente quer. A gente é orientado a viver segundo o que a palavra diz. Há uma palavra bíblica, há uma revelação bíblica, aí a gente vai por ela. Aquilo que a palavra de Deus não diz, é melhor a gente nem entrar também. Para quê? Muitos crentes preferem viver assim, a Bíblia não diz nada sobre isso, então eu decido se vou, se não vou, e geralmente vai, né? Geralmente vai fazer. Isso é bastante perigoso, né? Então, se a Bíblia não diz nada, os nossos cultos, os nossos atos de adoração a Deus devem seguir a orientação bíblica e não aquilo que a Bíblia não orienta, ela não diz nada, né? A Bíblia não diz coisas diretas sobre uma série de coisas que hoje fazem parte da vida cristã, fazem parte de muitos cultos, de muitas liturgias. É por isso. E a gente vai conversar com o próprio crente, ele fala, pastor, me mostra na Bíblia onde é que isso está proibido. Então, na verdade, às vezes, né, a Bíblia não fala e a pessoa não tem capacidade para fazer conexões entre vários ensinamentos bíblicos, né, princípios, né, proposições bíblicas. Não tem capacidade para fazer essa conexão e vai naquilo que a Bíblia fala, quer que a Bíblia diga explicitamente, e às vezes a Bíblia fala implicitamente de certas coisas, né? Bom, vós, servos, obedecei a vosso Senhor. O Evangelho já está em vigor, em evidência, implantado, implementado há mais de 2000 anos. Nesse período todo, muitas leis, muitas pessoas se debruçaram procurando estabelecer princípios, leis também, que obrigasse um relacionamento digno entre patrão e empregado, entre empregador e empregado. Não gosto muito da palavra patrão, mas foi a que veio. Entre empregador e empregado.
E por mais que se elaborem leis, e por mais que se faça fiscalização e multas, né? O relacionamento entre servos e senhores, entre empregado e empregadores, continua sendo muito difícil por uma série de razões, né? É insatisfação de um lado e insatisfação de outro. Todo mundo exigindo os seus direitos. Ninguém pensa muito nos seus deveres, nas suas obrigações, especialmente nas obrigações e nos deveres morais. Não se valoriza muito isso hoje em dia. E aí as relações ficam truncadas, né? Ficam se esbarrando, as pessoas se batem, se degladiam. A lei está aí, está em vigor, mas sujeita a tantas interpretações. E a gente vê a palavra de Deus, né, cumprindo-se aqui, Deus falando aos seus servos, né? Deus está falando, vós servos, Deus está se dirigindo ao servo crente. É do servo crente que a gente precisa esperar isso. Se todos pudessem ser dessa forma, seria muito bom, mas pelo menos o empregado, o trabalhador crente, ele tem que assumir uma postura, essa que é preconizada aqui na palavra de Deus. Vós, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne. E isso tem que nos chamar a atenção aqui, né? Deus se dirige ao servo que é crente e lhe diz: obedecei a vosso Senhor. Mas olha o detalhe aqui. Obedecei a vosso Senhor segundo a carne. E isso quer dizer que o Senhor não precisa ser necessariamente um cristão. A obediência do empregado ao empregador independe se o empregador é cristão ou não. O servo e é ao servo que Deus está se dirigindo aqui. Vós, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne. Então, é tão comum os crentes trazerem algumas justificativas, né? Pastor, o meu patrão não é crente. E às vezes a relação entre esposo e esposa. Minha esposa não é crente, o que é que eu posso fazer? O meu esposo não é crente. Mas é seu esposo e você é crente. Então você faz a sua parte e a sua parte. Se a sua esposa não é crente e você vai amá-la. Mas a minha esposa não é obediente, né? Eu já ouvi tantas vezes isso, né? Ela não me é sujeita. Às vezes dá vontade da gente dizer, claro, eu não seria também, mas a gente fica caladinho. Independentemente do patrão, do empregador ser crente ou não, Deus diz ao servo, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor. Uma coisa que a gente tem que resgatar da Bíblia, né? Quando a gente, por exemplo, trouxe essa questão aqui de tantas leis que determinam que tipo de relação deve haver entre empregadores e empregados e as responsabilidades de cada um deles. A Bíblia, no crente, a Bíblia diz que Deus escreve as leis no coração do crente. Aí Deus só precisa dizer ao servo dele, ao crente, obedeça ao seu Senhor. Sendo ele crente ou não, sendo ele cristão ou não, sendo ele discípulo de Cristo ou não, obedeça ao seu Senhor, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo Jesus. Sabe do que esse mundo precisa? Eu sei que cada profissional, né, de cada área, eu também já fui professor na rede estadual de ensino, e a gente acaba pensando assim, esse mundo precisa de educação, né? Então, cada profissional de uma área acha que o mundo seria transformado, né? E seria um paraíso, um céu aqui na Terra,
se as pessoas todas fossem, né, do seu segmento profissional. Mas, na verdade, não é a educação formal, a educação escolar, que vai resolver os problemas do mundo, né? Não é a ciência que vai resolver os problemas do mundo, né? O que traz mudança ao mundo são as pessoas que são mudadas, modificadas, transformadas pelo Evangelho de Cristo Jesus. Imagine se nós tivéssemos muitos funcionários crentes em Cristo Jesus e que observassem o que a palavra de Deus diz. Obedeçam ao seu Senhor. Acabou. Deus nem está colocando aqui em sua palavra em que circunstâncias. Obedeçam. E assim, é para fazer, não é sob pressão. E, bom, só porque a palavra de Deus manda eu vou fazer, mas fazer com tristeza, não. Com temor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo. Então, isso é recorrente na Bíblia, a orientação de que tudo quanto a gente for fazer, a gente faça, né, como se estivesse fazendo para Deus. E essa expressão, como se estivesse fazendo, é para a nossa compreensão, porque é fazendo para Deus mesmo. Se vai trabalhar na empresa, trabalhe para Deus. E a gente vai verificar por que esse pequeno texto aqui, ele amarra todas as coisas, né? Não é para fazer de conta. Você está servindo a Deus. E não servindo à vista, no verso 6, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. É duro, contraria vários momentos que se passam na relação e contraria, por exemplo, a sua própria vontade, que gostaria de ser, mas a atitude do patrão, as exigências do patrão, a situação de relacionamento entre vários funcionários não me permite ser esse servo trabalhando dessa forma. Quem foi que disse isso? Assim como Deus não permite, segundo a sua palavra, que venham tentações acima da nossa capacidade de suportar, Deus também não pediria ao seu servo, Deus não nos pediria algo que estivesse fora da nossa capacidade de observar, né? Seria impossível isso. Deus é justo em todas as coisas, no que permite que nos venha, no que impede que nos venha, no que nos pede para fazer e no que deixa de pedir-nos para fazer. Deus é absolutamente justo em todas as coisas. Então, além de ser obediente, é para ser obediente de boa vontade, com a consciência de que está servindo a Cristo. A gente até acha engraçado, né? Porque parece uma utopia isso. Trabalhador trabalhando com alegria, servindo lá na fábrica, no escritório, no hospital, na clínica, né? Lá no seu escritório de advocacia, na clínica médica, enfim, seja lá onde ele estiver, fazendo o trabalho com a consciência, eu estou trabalhando para o Senhor. Eu estou atendendo o cliente, mas eu estou servindo ao Senhor. Então, vou fazer de todo o meu coração e vou fazer o melhor possível para Ele. É um negro, é um pobre, é um negro, é um branco, é um pobre, é um rico, é um acadêmico, é um analfabeto, semi-analfabeto. Não faz diferença, eu estou servindo a Cristo, servindo a pessoa. Meu Deus! Como a gente precisa avançar na fé cristã. Estamos muito aquém, né? Cheios de argumentos defensivos, justificativos. Servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens. Lidando com os homens, mas servindo ao Senhor. Que atitude extraordinária.
Agora me diga se isso não faria diferença no mundo. Então nós falamos, o mundo precisa de cristãos evangélicos. Achar a palavra que defina hoje o discípulo de Cristo é um problema. Você fala cristão, isso, né, o conceito de cristão que se tem hoje. Você fala de crente, né, eu ainda prefiro a palavra crente, ser crente em Cristo Jesus, mas também sei os problemas e o que se poderia contra-argumentar em relação a isso. Mas enfim, estou dizendo que o mundo precisa de pessoas comprometidas com Cristo Jesus, com o Evangelho de Cristo Jesus, com a vida cristã, com a conduta cristã, pensando enquanto age, enquanto trabalha, enquanto anda, enquanto faz as coisas, pensando em Deus, pensando em fazer a vontade de Deus, não a minha, não buscando os meus interesses, ainda que trabalhando para ganhar o meu salário digno. Mas sim, isso é justo, trabalhar para receber o seu salário digno. Mas a execução do trabalho, o fazer, é fazer para Deus. É o que está em foco aqui nessa palavra de Paulo. E aí, olha, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. Eu vou passar para o verso 9, que é o último, mas depois eu volto ao verso 8. Tá? Quando a Bíblia se dirige ao servo crente, independente do seu senhor, ser crente ou não. Não faz diferença, a ordem está dada para o servo de Cristo Jesus. Graças a Deus que nós temos, né? Antes que os crentes se levantem, digam, mas se o Senhor e se o patrão... Não, a Bíblia também se dirige aos senhores. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu, e que para com ele, para com Deus, não há acepção de pessoas. Nesse caso, o princípio é o mesmo. Deus se dirige aos senhores, os senhores que seguem a Cristo, né? Eu vou chamá-los de crentes também. Deus se dirige aos senhores, aos empregadores, patrões, que são crentes. E Deus está dando a mesma orientação. Independentemente de seu funcionário ser crente ou não, você é um empregador crente. Então a sua conduta não muda de acordo com a confissão de fé do seu funcionário. Isso é para empregador, isso é para chefes, né, de equipes, a pessoa que tem poder de demitir, admitir, demitir, mandar embora, aquela coisa toda. A todos estes a palavra de Deus se dirige. Fazei o mesmo para com eles. Servos, funcionários, crentes ou não. O patrão é. Então a sua conduta é definida aqui pela palavra de Deus, deixando as ameaças. Eu sei que o trabalhador se sente bastante humilhado, né? Num mundo como o nosso, numa sociedade como a nossa, e não é um problema do Brasil, não, é na sociedade, de modo geral, no mundo. O pobre é envergonhado, ele precisa do salário, mas não precisa ser humilhado. A relação entre empregador e empregado é uma aliança, é uma troca. Eu ofereço o meu serviço e você paga por ele. Você precisa do meu serviço. Se não me contratar, vai pegar outro. E você precisa do trabalho. Eu preciso do trabalho, né? E o empregador precisa do empregado. E aí, mas ele não é dono de mim, eu não sou dono, né? Não sou servo, não sou propriedade dele. Por amor e obediência ao meu Deus, eu vou fazer o que eu sei fazer e o que posso fazer de melhor pela empresa, zelar pelos objetos do meu trabalho de uso, como fazendo para o meu Deus.
E ele vai olhar para o funcionário e vai tratá-lo, né, igualmente. Esse tratamento dele deve estar bastante alinhado ao relacionamento dele com o próprio Deus. Então, de que é que o mundo precisa? É de mais leis, que as leis sejam mais específicas, que as leis deem cada vez menos brechas, né, para serem burladas? Não. Tudo que a gente precisa é que aconteça aquilo, né? Que a Bíblia fala assim, olha, e isso é interessante, né? No Antigo Testamento, já no Antigo Testamento, Deus anunciava que viria o tempo em que ele escreveria as suas leis nas tábuas do coração do homem. Então, é uma questão de interiorizar a vontade de Deus, conhecê-la, interiorizá-la, né? E vivenciá-la. Não interessa onde, em que trabalho, em que empresa. Meu irmão, você é crente onde você estiver. Né? Eu sou crente onde eu estiver. Eu sou pastor onde eu estiver. Eu já passei por várias experiências como pastor, agora nem tanto, porque era mais novo e jogava bola, jogava muita bola. E às vezes eu chegava em grupos, eu era pastor e uma pessoa que me conhecia lá. Nossa, uma pessoa que era de outra igreja, pastor, e aí eu ia jogar com eles. E o pessoal do grupo dizia, mas você é pastor mesmo ou esse é apelido, né? Perguntava. Digo, não, eu sou pastor. E aí a gente jogando futebol e tal, meu jogo sempre foi vigoroso e tudo mais, mas limpo. E nunca tive mesmo, não é só por ser pastor, mas nunca tive o hábito de, por exemplo, xingar as pessoas, né? E de estar com palavrão dentro do campo. E muitas vezes tive a experiência da pessoa dizer palavrão perto de mim, olhava para mim e depois dizia, desculpa aí, pastor. Mas, pastor, você não, nem um palavrãozinho assim, o senhor não fica com raiva? Aqui é futebol, o senhor fique à vontade. Eu digo, sim, eu sei que aqui é futebol, mas eu sou pastor, eu sou crente em qualquer lugar onde eu chegar. Eu sou crente, eu não vou me transformar num campo de futebol, né? Eu sei que futebol, ele esquenta o sangue da gente e tudo mais, mas o nosso sangue, né? O espírito não está sujeito ao profeta, então a gente tem que ter autocontrole, né? Então, o mundo precisa de funcionários crentes, professores crentes, alunos crentes, que interiorizem a palavra de Deus como se essas palavras estivessem escritas nas tábuas do seu coração. Olha que ambiente gostoso, né? De tolerância, de perdão, de trabalho sério, de produção, de vamos para cima, né? Vamos produzir, vamos fazer a nossa empresa crescer, vamos fazer esse ambiente melhor, vamos melhorar as nossas relações, professores, alunos, funcionários, empregados. Que bênção seria, né? É disso que o mundo precisa. Nenhuma outra, né, corrente, nenhum segmento, nenhuma estrutura de trabalho, de educação, de segurança, tudo que a gente possa imaginar, claro, ele obriga, né, o ambiente de trabalho a ter o mínimo de respeito possível e tal, porque há leis, há punições para quem descumpre. Mas quando as coisas são feitas, impulsionadas por um espírito, né, cristão, por um coração transformado, por uma pessoa de caráter firmado, construído em Cristo Jesus, a coisa é outra. E aí eu volto para o verso 8, dizendo assim, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. Eu estou mostrando aqui que o Evangelho surpreende, né? É o tema que demos hoje ao nosso pão das três. O Evangelho surpreende, dizendo coisas simples ao funcionário, dizendo coisas simples ao patrão, mas mostrando que, de fato, uma vez observados esses princípios de conduta, a coisa muda mesmo. Mas o Evangelho surpreende também quando a gente olha para a palavra do Senhor, para o próprio Evangelho, e a gente vê o modo como a Bíblia define as coisas, né? Eu poderia até dizer que o Evangelho redefine aqui a palavra
a palavra bem, né? Se a palavra bem é definida por nós, que definição ela receberia? Olha o que a Bíblia diz. Sirva ao seu Senhor servindo a Deus. E ao Senhor ela diz, trate o seu senhor, o seu funcionário, né, servindo a Deus. E o verso 8 diz, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer. Então, eu vou chamar aqui só para efeito didático, o Evangelho redefine essa palavra bem. Então, nós compreendemos pela palavra que a boa conduta é fazer o bem. Trabalhar com seriedade é fazer o bem. Obedecer aos nossos superiores é fazer o bem. Respeitar os direitos daqueles que nos servem é fazer o bem. E o versículo 8 diz, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo e seja livre. Então, nesta relação, servo e senhor, empregador e empregado, chefe, subalterno, e em outras categorias que a gente poderia imaginar, o respeito, o cumprimento do dever, com a consciência de se estar fazendo para com Deus, é visto aos olhos de Deus como a prática do bem, o exercício do bem. Não é uma humilhação nós obedecermos aos nossos superiores. Não é uma humilhação. Não é tornar-se um Deus quando a gente trata bem o funcionário. É dever. É dever cristão. É obediência a Deus. É praticar um bem aos olhos de Deus quando nós fazemos a nossa parte, quer funcionário, quer empregador, quer patrão. A carta aos Efésios, como disse, como tenho dito, primeiro ela nos mostra quem éramos, o que somos agora, povo de Deus, igreja de Cristo Jesus, uma nova nação. É a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo escolhido. E é nisso que Deus nos tornou. E depois de nos tornar, ele nos chama a atenção. Rogo-vos, pois, está já no capítulo 4, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Existe um jeito de andar próprio daqueles que estão em Cristo Jesus. E esse andar não é apenas movimentar os pés e se movimentar. Esse andar implica atitude, as minhas ações. Que leis as minhas ações obedecem? Nas minhas relações de compra e venda, os meus crediários, os empréstimos que faço, a confiança que alguém teve em mim para me ajudar, para me emprestar um dinheiro, para me socorrer em alguma coisa. Como foi que eu devolvi? Isso eu devolvi? Devolvi no tempo aprazado? Ou dei trabalho para o meu irmão? Ou nunca devolvi, como alguns crentes têm coragem de fazer isso? Isso não é atitude de crente. Isso não é andar como é digno da vocação a que foi chamado a andar. Mas com toda a humildade, com mansidão, com longanimidade, com sinceridade, deixando a mentira, deixando o roubo. Quem roubava não roube mais, quem mentia não minta mais. É desse jeito que se anda. Então o andar e a vestimenta, elas ganham essas metáforas, essas figuras. Esse é o andar e é o viver em Cristo Jesus. A gente pode pensar hoje em mudar a nossa vida, mudar o nosso ambiente. Faça a sua parte para melhorar. Você é crente, tomara que todo mundo saiba, esse ambiente aqui mudou desde que chegou
um aluno crente aqui, desde que chegou um professor crente, desde que chegou um médico crente aqui, a coisa mudou. Chegou um advogado crente aqui no nosso escritório, a coisa mudou muito de lá para cá. O ambiente é outro. Ele tem alguma coisa diferente que a gente não sabia, que a gente não tem. Sim, porque ele tem a palavra de Deus escrita nas tábuas do seu coração. E vive segundo essas palavras que estão escritas no seu coração. Os vizinhos vão ser beneficiados. As pessoas não crentes da sua família vão ser beneficiadas, atraídas para Cristo. O seu colega de classe vai ser atraído. O seu cliente lá na sua casa, você é cabeleireira, você é, enfim, o que é que você faz? O seu cliente vai ser atraído a Cristo pelo modo como você conduz a sua vida e se comporta nos seus negócios, como você trata o seu cliente. Queridos irmãos, Deus abençoe a nossa vida. Eu disse no começo e repito, que Deus nos ajude a ser melhores crentes, porque o mundo precisa de crentes, mas de bons crentes, né? Não é de gente que se diz crente e sai por aí pedindo que todo mundo compreenda as suas fraquezas. Ah, eu sou crente, mas sou humano. Não, a gente deveria dizer assim, eu sou humano, claro, mas eu sou um crente. A força está nessa segunda afirmação. Eu sou humano, tenho minhas fraquezas, mas eu sou um crente, então eu tenho que lutar contra mim mesmo, contra a tendência do meu coração ruim, mau. Eu sei que a gente canta, recebi um novo coração, um coração regenerado. E de fato recebemos, né? Mas a nossa natureza, embora morrendo aos poucos, ela nos atrapalha muito. A natureza humana decaída ainda nos atrapalha muito. E isso vai ser até o fim da nossa vida, viu? Até aquele dia em que plenamente seremos transformados e daí para sempre, longe, sem mais influência do pecado, nem próximo e nem dentro de nós. Amém? Deus abençoe, meus irmãos. Vamos orar ao nosso Deus. Vamos lembrar. Veio algum pedido? Não? Tem todas 3, esse que tem embaixo, são 2. Bem, além dos nossos idosos, né? Irmã Irene, irmã Zuzu, irmã Antônia, irmã Joaquina, né? Hoje a Rosa falou sobre ela. Faz tempo que a gente não tem informação sobre a irmã Joaquina. Tempo ruim esse, né? Que a gente não tem contato com as pessoas. Gabriel Santana, Aldair, você tá aí, Aldair? Tata, eu acho que eu vi passar o nome da Tata linda agora. Wilson, Eti, Giuseppe, Vera Lúcia, Luzenaide, Pastor Luiz Antônio Ferraz, Pastor Paulo Gil, o Severino, lá de Goiânia, Pernambuco, Antenor, amigo da Vone, Vera, da Ruth, e oramos também pelos profissionais de saúde, né? Esse grupo que vive em serviço essencial nessa época de pandemia e se expõe muito mais, né, a esse vírus. Orar pelos desempregados. E agora no Pão das 3 apareceu aqui que a Rosa registrou, Thaís, sobrinha da Leila, né? Thaís, sobrinha da Leila. Eu ouvi há algum tempo, faz alguns dias atrás, né, que vi pedido de oração no Facebook pela Thaís. Thaís, Deus abençoe muito a sua vida. Também o irmão da nossa irmã Nadir. É câncer? É. Com câncer. Bem, são esses nomes pelos quais vamos orar, meus irmãos. Aldair aqui, pastor. Estou vendo a Silmara afirmar que Aldair. Aldair, grande abraço, viu? E Silmara também, a família toda. Queridos irmãos, vamos orar ao Senhor, agradecendo a oportunidade desse encontro, né? O nosso Pão das 3. Depois a gente vai cantar o hino 301, pelo menos 2 estrofes aí, dá tempo, né? Vamos orar ao Senhor. Irmã Joaquina está bem. Ontem foi aniversário dela.
o pastor Márcio está dizendo, né? Quantos anos aí que eu não estou vendo direito? Que aproximar? 85. 85, irmã Joaquina? 85. As coisas ao vivo são interessantes, né? Legal isso. 85 anos, a irmã Joaquina. Pernambucana, viu? Gente boa. Não sei porque eu acho que os pernambucanos são bons. A irmã Zuzu, que nós visitamos nesses últimos dias, ela tem 98 anos na identidade. E segundo a família, ela tem 99 ou 100. Longevidade, né? E ainda cantando. Em momentos de lucidez que ela tem de vez em quando, ela canta e mete um contralto nos hinos que a gente canta. Agora já está com uma voz muito fraquinha. Ô, irmã Zuzu, Deus abençoe a sua vida e a sua família. Irmãos, vamos orar. Querido Deus e Pai, é maravilhoso estar em Tua presença, Senhor, diante da Tua palavra, que tem toda a autoridade sobre a nossa vida. Obrigado, Senhor, pela compreensão que temos e pela porção da Tua palavra que temos em nosso coração. Como a nossa vida seria tão melhor e modificadora de ambientes se de fato o nosso ser se enchesse da palavra santa e poderosa do Senhor. Mas permita-nos, ó Deus, pelo menos o pouco conhecimento que temos da Tua palavra e a menor ainda compreensão dela, mas permita-nos viver segundo o que temos aprendido, para que sejamos crentes de verdade, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, segundo Paulo escreve aos Filipenses. Abençoa, Pai, esses nomes que foram mencionados aqui, os irmãos conosco nesta tarde. Abençoa os nossos amigos, a irmãos de outras igrejas que nos acompanham, colegas pastores, pessoas não crentes ou crentes que estão afastados de igreja. Pai, nós pedimos que o Senhor abençoe as igrejas, dando saúde doutrinária bíblica às tuas igrejas, para que os crentes também cresçam dentro dessas igrejas e não se corrompam. Ó Pai, tira toda a iniquidade hoje presente dentro das próprias igrejas. Tem misericórdia de nós, pastores, que acabamos cooperando muito para que o mundo entre dentro da igreja. Tem misericórdia de nós, Senhor. Abençoa os nossos irmãos enfermos, os grupos que trabalham em serviços essenciais. Guarda-os, ó Deus, de todo o mal. Abençoa o nosso país. Abençoa os nossos sistemas de saúde, de trabalho, de segurança, de ensino, de educação. Ó Pai querido, abençoa também os nossos governantes. Tem misericórdia do presidente, dos líderes do Congresso, das câmaras, do Senado e dos deputados. Abençoa os governadores, os prefeitos, os vereadores, todos aqueles que estão em iminência política, Senhor, e têm poder para tomar decisões que modificam a vida das pessoas. Repreende aqueles que são maus, Pai. Derrama também a Tua ira, a Tua justiça, a ira que é a expressão da Tua justiça. E abençoa aqueles que estão lutando com tanta dificuldade para melhorar mesmo o nosso país. Abençoa os Teus filhos, para que estes, sim, em quaisquer circunstâncias, deem um bom testemunho, vivam o evangelho pleno do nosso Senhor Jesus Cristo. Abençoa-nos, ó Deus, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. O hino que anunciei, meus irmãos, o hino do cantor cristão 301, em Jesus confiar. Eu acho que vou cantar pelo menos... vamos cantar 2 estrofes apenas, tá? O nosso tempo está um pouquinho avançado. Em Jesus confiar sua lei, observar, ó que gozo, que bênção, que paz. Em Jesus confiar, suas leis observar, ó que gozo, que bênção, que paz, satisfeitos guardar tudo quanto ordena,
alegria perene nos traz. Crê e observa tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Resoluto, Senhor, e com fé zelardo, os teus passos queremos seguir, teus preceitos guardar, o teu nome exaltar, sempre a tua vontade cumprir. Crê e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo manda. Queridos irmãos, amigos, colegas, família, estamos chegando ao final de mais um Pão das Três. Amanhã estaremos de volta aqui no Facebook, página da nossa igreja, Igreja Batista em Vila das Belezas. Divulgue esse trabalho, compartilhe para a gente alcançar mais pessoas com o Evangelho. Não somos os melhores pregadores, não somos os melhores professores da Bíblia, mas nós, os pastores da vila, temos um pacto sério de mostrar a palavra de Deus da forma mais simples possível e ao nosso alcance da forma mais fiel possível, facilitando a compreensão e orando para que aqueles que compreendem a palavra vivam a palavra. Este é o princípio que norteia o ministério pastoral na Igreja Batista em Vila das Belezas. Não queremos ser os melhores pastores, nem os melhores pregadores, só queremos ser bons crentes como vocês também, tá? Deus abençoe. Amanhã estaremos com o pastor Júnior, às 3h, aqui no Facebook. Domingo, pela manhã, página da Igreja Batista em Vila das Belezas no YouTube, o nosso culto às 10h30 da manhã e às 19h da noite. Deus abençoe a todos vocês. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser.